Olá, caros amigos leitores! Hoje estou aqui para resenhar para vocês mais um livro incrível. Eu sei que eu digo isso toda vez que eu venho aqui, mas que culpa eu tenho se eu tô lendo livros incríveis? Eu espero que vocês também estejam gostando tanto quanto eu esses livros que eu tenho trazido aqui. O livro que eu vou resenhar hoje é um livro clássico da literatura inglesa, escrita por uma mulher, a Emily Brontë, que é O Morro dos Ventos Vivantes, esse livro maravilhoso aqui. Ele é um livro de capa dura, eu achei ele muito bonito, eu adorei essa ilustração. E ele não tem dentro nada demais, comparado aos livros que eu já mostrei aqui pra vocês, como o Gatsby e a Emma, que são muito bonitos também por dentro. Mas eu gostei muito dessa capa. E eu também achei muito legal que ele é cheio de notas dentro do livro que nos ajudam a entender melhor a história e entender também o contexto da época da Emily, né? Que esse livro ele foi escrito mais ou menos em 1847, imagina, muito tempo atrás, né? E ele é legal porque no início ele dá uma apresentação de quem foram as irmãs Brontë. Caso você não saiba, elas são três irmãs que eram grandes escritoras que viraram clássicas. Então, é muito difícil a gente ver numa família três escritores que têm igualmente prestígio, né? E foi o que aconteceu com as irmãs Brontë. E aí ele vai dar aqui eu tô olhando aqui. Ele vai dar aqui nessa apresentação como elas viviam, qual era o contexto delas. E eu achei interessante que ele fala que a vontade das irmãs era ter uma escola. E elas realmente tentaram isso, elas estudaram muito, elas eram muito dedicadas. A Charlotte e a Emily acabaram até indo para a Bélgica para aprender com um pedagogo muito famoso e tal, só que aconteceram algumas coisas na própria família delas que fizeram elas voltarem antes de concluírem todos os estudos. E elas até tentaram abrir a escola, mas não tinha como realmente perseverar, porque elas moravam num lugar muito remoto, é um vilarejo ali da Inglaterra, onde existia mais propriedades rurais. Então era muito difícil manter uma escola no padrão que elas queriam, que as três queriam dar aula, né, e tal. Então elas acabaram enveredando mais para a escrita, né? Elas queriam ser escritoras também. E elas construíram um livro juntas com poemas de cada uma, que era, quem não sabe, Emily Brontë, Charlotte Brontë e a Anne Brontë. Elas escreveram esse livro e elas mesmas divulgaram, né? Fizeram ali um rateio dos custos. Só que esse livro não vingou. Mas nesse livro a gente também pode dizer que foi aí que eles inventaram os codinomes delas, que elas usaram para lançar também depois os livros, que são codinomes onde fica uma coisa ambígua, tu não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Elas manteram um sobrenome parecido, o mesmo sobrenome, né? E manteram a primeira letra delas, né? Por exemplo, a Emily era Ellis Bell, a Charlotte era Curry Bell e a Anne era Acton Bell. Isso acaba ocasionando um rolo depois, quando elas vão publicar livros mesmo, sozinhas, porque a Charlotte, ela foi a primeira a conseguir um sucesso com o livro, que é Jane Eyre, que muita gente conhece. Inclusive, eu vou fazer ainda uma resenha aqui. Eu pretendo fazer uma resenha de todos os livros das irmãs Brontë aqui. E esse livro ficou muito famoso já na época. E os editores que foram lançar O Morro dos Ventos Vivantes e Agnes Grey, que era da Anne, eles resolveram pegar e surfar a onda do sucesso da Charlotte, falando que era o mesmo escritor, porque era o mesmo sobrenome e tal. E elas ficaram muito irritadas e queriam desmentir isso. E isso chegou a um ponto da Charlotte e da Anne irem até a editora e dizer que seria impossível porque elas não eram a mesma pessoa. Elas foram lá e acabaram mostrando quem elas eram e qual era o gênero delas, né? E outra coisa que ela também fez elas entrarem... Por que elas fizeram os codinomes, né?
Porque, por exemplo, a Jane Austen não teve codinomes, né? Elas queriam serem avaliadas pelo talento delas com sinceridade, porque quando uma mulher escrevia um livro, os homens automaticamente desmereciam o trabalho, falavam da personalidade, e as mulheres tinham um destino muito crasso, né? De ter que escrever livros parecidos, livros muito românticos. E Morro dos Ventos Uivantes não é um livro assim. Ele não é nem um pouco assim. Eu acho que o foco principal do livro é a violência. Tanto que quando ele foi lançado, ele foi dito como muito promissor, só que teve um impacto muito grande a violência no livro e o jeito que os personagens são enredados por isso. E até disseram que o livro não poderia ter sido escrito por uma mulher pela densidade dos personagens. Olha que absurdo. A Emily, como ela era muito antissocial e tímida, ela nunca tentou travar essa batalha, por exemplo, que as irmãs tentaram de ir lá e dizer que não eram elas. E ela não queria que divulgassem quem ela era mesma. Ela queria ficar lá na sua redoma, que elas moravam nesse vilarejo. E a Emily mal saía de casa, então ela vivenciava muito ali o que acontecia. O que mostra mais ainda a genialidade dela em escrever um livro tão complexo e tão bem desenvolvido, esse livro, que constitui uma realidade assim do ser humano, que ela conseguiu aprender muito bem, apreender, né? E não de pegar muito bem. E eu acho esse livro um livro que nos mostra todos os caminhos da violência e nos faz refletir muito sobre o nosso impacto na vida do outro e também como a gente mudando pode mudar uma realidade por muitas vezes muito violenta, né? Então eu vou começar falando... também quero dizer que no final tem um prefácio da Charlotte, que ela escreveu depois que a irmã morreu, porque a Emily morreu 2 anos, eu acho, depois da publicação desse livro. Ela não tinha nem 30 anos, ou tinha, não lembro. E morreu de tuberculose. E a Anne morreu logo em seguida, assim, 9 meses depois ela também morreu. E a Charlotte escreveu esse prefácio falando do livro e também escreveu uma nota dizendo que a Emily era uma mulher e dando os créditos para a irmã da genialidade do livro. E esse livro ele ficou realmente famoso e melhor visto lá pelo ano de 1910, 1915. Muitos psicanalistas, inclusive, analisaram esse livro, historiadores, enfim, pessoal da literatura, da filosofia, e agora é um livro muito renomado, é um clássico. E eu realmente acho que vale muito a pena a leitura. Bom, agora vamos entrar na história do livro. O livro, como eu falei, ele é de violência, né? É uma violência cíclica. E ele começa mais ou menos uns 20, 30 anos depois dos acontecimentos, né? Depois da história principal do livro. Tudo acontece porque um senhor chamado Lockwood decide alugar uma casa nesse vilarejo, muito parecido com o vilarejo que as irmãs Brontë moravam, pequenininho. É uma casa rural, mas uma mega casa, né? Uma casa de pessoas abastadas. Ele aluga essa casa de um senhor chamado Heathcliff. Quando ele aluga essa casa, ele decide que ele quer se isolar do mundo mesmo. Isso fica muito claro. Como ele tá lá meio isoladão, ele decide então ir conhecer o Sr. Heathcliff, que mora a 6 quilômetros dali, para ver a distância, que não era tão perto as casas assim, né? Não é... Só que na época era muito o costume de visitar vizinhos, ir lá, tomar chá, enfim. E ele vai lá visitar. Quando ele chega lá e vai conhecer o Sr. Heathcliff, ele fica impressionado com a falta de decoro, a falta de educação, a agressividade gratuita que tem ali. E isso, para muitas pessoas, seria um inibidor. Para ele foi um prepulsor de curiosidades, né? E ele fica muito curioso o que aconteceu ali e decide voltar no outro dia
para fazer uma nova visita. Nessa nova visita, acaba tendo uma nevasca lá e ele não tem como voltar para casa. E ele tem que implorar para dormir lá. Assim, implorar mesmo. Porque eles não estão nem aí se ele vai morrer, não estão nem aí como que vai ser o destino dele. E ele conhece então o Heathcliff, o Joseph, o Harrington e a Catherine, né? Filha. Eu vou chamá-la sempre de Catherine filha, porque teve a Catherine mãe, né? Ele conhece essas pessoas e ele fica intrigado. E quando ele dorme lá, ele acaba tendo... consegue dormir lá e tal, e ele acaba tendo vários pesadelos no quarto onde ele tá. E o curioso é que quando eu tava lendo esse livro, eu tive muitos pesadelos também. E eu acho que tem muito a ver com o livro, porque depois que eu acabei o livro, eu não tive mais pesadelo. E eu achei isso bem curioso. Bom, ele volta pra casa no outro dia, meio desesperado, assim, decidido a não voltar mais lá nessa casa, porque ele foi maltratado e ele teve todos esses pesadelos, não dormiu bem à noite e etc. E aí ele começa a conversar com a governanta dele, que é a Nellie. E aí a gente é apresentados a Nellie, que é a narradora da história, ela que vai nos contar a história. E a Nellie fala que conhece o Heathcliff desde criança e que antes ela morava lá, nessa casa que se chama o Morro dos Ventos Vivantes, que é o nome do livro, né? Porque antigamente as casas tinham nomes. Essas casas, e daí elas viravam referência, né? Aquela casa tal, e daí tu tinha uma referência. Hoje em dia já não é mais assim, né? E não era nomes da família, era nome de casa mesmo, que é interessante. E a casa que ele mora também tem um nome, que eu só lembro que é Grange, mas eu vou botar aqui pra vocês o nome da casa. E aí a Nellie conta isso e ele fica curioso e diz: ah, já que eu tô doente aqui, por que você não me faz companhia e me distrai contando essa história? E ela, né, não precisava falar duas vezes para ela contar. Vamos falar um pouquinho da Nellie antes, que eu gostaria muito de dizer que a Nellie é uma narradora bem parcial e, assim, particularmente eu não gosto dela. E eu não gosto dela pelo simples fato que essa parcialidade dela é muito irritante em vários momentos e ela é um cão que late, mas não morde. E isso me irrita muito uma pessoa. Em que sentido? Me irrita quando as pessoas não tomam as atitudes que elas deveriam tomar e que elas sabem que deveriam tomar e elas decidem se omitir. Isso me incomoda muito e me incomodou no livro, porque em muitos momentos a Nellie poderia ter tomado atitudes e a história poderia ter tido outro curso, né? Mas ela não fez, e além de ela não fazer, ela tem uma gaba, assim, ela parece que acha que ela fez tudo, que ela ajudou, ela tem uma estima muito grande, assim. E eu não gosto dos rótulos que ela acaba dando para alguns personagens e para outros ela é bem de passar a mão na cabeça, né? Mas isso eu vou falando no percurso. Bom, então a Nellie começa contando que ela era a filha da governanta da Casa dos Morros dos Ventos Vivantes e ela, quando era pequena, convivia com os donos dessa casa e com seus filhos, que eram a Catherine, mãe, e o Hindley, que era o irmão da Catherine. Quando eles tinham, sei lá, uns 6, 7 anos, o senhor Earnshaw, que era o dono da casa, foi fazer uma viagem de negócios e acabou encontrando um menininho, que a descrição é como cigano, né, que não é nem negro e nem branco. É um menininho maltrapilho que estava sozinho, não tinha ninguém, e ele decide adotar esse menino, que é o Heathcliff. Ele adota o Heathcliff, leva para casa. Todo mundo fica, meu Deus, o que é isso? O que ele tá pensando, né, em trazer esse menino que ninguém conhece? E se hoje nós somos ainda muito preconceituosos, é só a gente ver todas as notícias horríveis que teve esse ano e que continuamente tem, imagina em 1847, né?
Só que o velho Earnshaw, ele gosta do Heathcliff e ele não vê essas coisas, então ele incentiva muito o Heathcliff, ele começa a ensinar ele a ler, a ele escrever, que ele não sabia, e eles nutrem um carinho grande um pelo outro. Só que, vamos falar dos irmãos, né? Os irmãos inicialmente detestam o Heathcliff. Como todos os irmãos, né, gente? Eu acho que se você tem um irmão ou se você tem filhos, você sabe que quando chega um outro, ou na sua própria relação com seu irmão, você sabe que existe sim muitos ciúmes, inveja, concorrência para ficar mais com os pais, concorrência para muitas outras coisas que só relações de irmãos têm. E que tá tudo bem, porque é normal esse tipo de relação, né? E é do ser humano. E só que o Hindley, ele assume isso de uma forma muito perversa, né? De uma crueldade. Ele assume como se o Heathcliff estava ali para destronar ele, roubar o pai dele. E ele nutre um ódio avassalador do Heathcliff a troco de nada. E aí começa a espancá-lo, e ele espanca ele todos os dias praticamente, começa a fazer violência verbal, violência psicológica com o Heathcliff, lembrando que ele tem apenas 6 anos quando ele chega lá, o Heathcliff. A Catherine, por sua vez, vira muito amiga dele, e eles começam a brincar juntos. A Catherine é dita como não uma dama, assim, ela é mais sapequinha, gosta de brincar. E ela também tem uma certa crueldade que nem o irmão, mas ela nutre um amor grande pelo Heathcliff, o que também não impede ela de ser extremamente cruel com ele de vez em quando, né? Tudo vai se desenlaçando até que o Hindley acaba indo estudar fora, né? E eles ficam mais tranquilos, porque o Heathcliff fica mais, né? Não tem um cara ali pra espancar ele. A Nellie, nessa história, né? Como eu falei, ela era criança. Ela era muito amiga do Hindley. E ela achava certo o que ele fazia com o Heathcliff. Até que um certo momento ela percebeu a realidade, que o Heathcliff era uma pessoa órfã, sem dinheiro, sem ninguém, e que não fez nada, né, para merecer aquilo e tal. Só que a Nellie, ela é muito ambivalente em relação em relação ao Hindley, porque ela percebe isso, mas não completamente, porque os dois acabam colocando ele como um demônio. E isso afeta ele de diversas formas depois, né? Para vocês terem uma noção, quando uma criança é espancada rotineiramente, né, continuamente, e ela sofre violência verbal e física, é um trauma muito grande, né, e afeta com certeza a personalidade, o jeito que ela vai lidar com a vida. E é tão sério isso que até o próprio cérebro dela acaba se modificando com tamanha violência. E aí eles vão crescendo, e ele e a Catherine são muito próximos. O pai acaba falecendo e o Hindley acaba voltando para assumir a herança, porque ele é o mais velho e ele é o homem. Aí ele assume a herança, ele fica com a casa, tudo. E a primeira coisa que ele faz é fazer o Heathcliff virar o empregado. Então ele vai ser um empregado com o Joseph. O Joseph já era empregado. E o Joseph ele é um personagem engraçado, porque ele é bem religioso, mais religioso do Velho Testamento, de dizer que todo mundo vai pro inferno e fala um monte de coisas, né? E ele é um personagem que reforça que o romance é um romance gótico, né? Um romance mais da Idade Média. Porque a Idade Média tem essa característica acentuada do céu e inferno, né? E dizem que esse livro não é um livro da época da Emily, né? Ela foi mais influenciada com essa visão mais gótica. E
ok, ele volta e coloca o Heathcliff de empregado, tira, né, os estudos dele, tira todas essas coisas, e o Heathcliff acaba emburrecendo, ele começa a não ter mais tato, não ter mais brio, começa a nem se ter uma boa higiene, porque ele já tem que ficar todo dia trabalhando, e nisso ele e a Catherine nesse percurso aí da guerra entre os dois, digamos assim, ela também é atacada pelo irmão, pelo Hindley. Então, ele não é só cruel com o Heathcliff. Ele é cruel com todas as pessoas. Quando ele volta casado com uma mulher. E ele também bate de vez em quando na Catherine e tal. E ele quer, por todo custo, separar esses dois. Porque ele quer que o Heathcliff sofra. Agora, por quê? Ninguém sabe. E só que a Nellie acha bem justificável em vários percursos da história. Bom, em um dado momento, a Catherine e o Heathcliff resolvem ir na casa ali próxima, que é a Grange, e que eles descobrem que tem um casal de irmãos lá também, e eles querem saber como eles vivem e tal, que são os Lintons. E os irmãos são a Isabella e o Edgar Linton. E isso muda todo o percurso da história deles. Porque eles vão pra lá, veem que eles são super bem tratados. Não é aquela coisa meio a sensação da casa é que é tudo meio escuro, meio sujo, meio úmido, sabe? E lá na casa dos grandes parece que é tudo muito bonito, tudo muito gracioso. Eles são amigos, eles se dão bem, os pais tratam eles com muito amor, conversam e etc. Eles acabam sendo pegos nessa espionagem aí e a Catherine se machuca. E a família Linton decide abrigar ela até ela melhorar. Isso acontecia muito na época. E não querem que o Heathcliff fique lá, porque, né, ele tem essa aparência, que eu já comentei, de cigana e tal. Aí começa o ódio do Heathcliff contra os Linton. Porque ele encara, assim, o Heathcliff atura todas aquelas surras, todas aquelas coisas para poder estar com a Catherine. Ele ama ela. E ela é o ideal do amor dele, né? Ela é o amor dele. Depois que o pai morre, esse é o único amor que ele acha que existe. Só que, como eu já falei, a Catherine, ela era muito perversa também. Ela era maldosa, então ela amava, mas ela era passiva-agressiva. Ela dava o tapa e depois soprava. E, claro, não é um amor saudável, né? Então ele não conhece esse tipo de amor. E aí ela vê tudo aquilo dos Lintons e pensa, né, que quer também viver assim, porque aí ela é super cuidada, colocam ela num vestido lindo, né, ela é bem tratada, não tem aquelas coisas agressivas, não tem nada disso. E ela começa a estreitar a amizade com os Lintons quando ela volta. E o Heathcliff fica enfurecido, porque ele sente que ela tá sendo tirada dele e ele não gosta dos Lintons. Ela e o Edgar acabam se aproximando e ele pede ela em casamento. E ela aceita. E aí que começa uma nova fase dessa história. Porque quando ela aceita, ela vai contar pra Nellie e decide, então, pedir conselho pra Nellie, se confessar pra Nellie, como vocês preferirem. E quando ela tá lá falando, ela fala que ela ama o Heathcliff, e aí a gente descobre que ela é apaixonada por ele, que ela nunca vai amar alguém como ela ama ele, mas que ele é burro, que ele não tem classe, que ele é sujo e que às vezes ela não consegue conversar com ele sobre outras coisas e que isso impede deles ficarem juntos e etc. É uma fala muito cruel dela para com ele, né? E ele escuta tudo isso. Quando ele escuta tudo isso, ele decide ir embora
assim, tomado de muita humilhação e raiva, ele decide ir embora. Ele simplesmente desaparece por 3 anos. Ela casa com o Edgar, ela tem uma depressão. Quando ele vai embora, ela fica muito triste, só que depois ela se recupera e ela começa a viver muito bem lá em Grange, com o Edgar, a irmã dele, a Isabela, e a Anneli acaba indo pra lá ser a governanta. Daí, o Heathcliff volta depois de 3 anos, e a gente tem que dizer que ele volta e quando, eu também quero falar aqui, quando o Hindley vem com a mulher dele, eles acabam tendo um filho. Ela é engravida e ela tem um filho. E quando ela tem um filho, ela morre. Nessa morte dela, o Hindley, que como eu já falei, era bastante agressivo e cruel, ele fica 100.000 vezes mais cruel e agressivo. Ele começa a beber muito, ele bebe até cair. E quando ele volta, todo mundo tem medo dele. Todo mundo se esconde na casa. A Nelly tinha que tirar as balas da espingarda, porque eles tinham medo que ele matasse todo mundo. Então ele vira, assim, extremamente cruel, inclusive com o próprio filho, que ele já não tá nem aí, que aí é o Harrington, que é esse guri que ele conhece lá no início da história, né, o Lockwood. E o Harrington, ele é um menininho que aparentemente é muito fofinho, mas que é tirado toda a expectativa de poder crescer e se desenvolver de maneira plena. Isso eles falam bastante na história, né? Como ele poderia ter sido uma pessoa muito diferente se o pai dele não tivesse simplesmente dane-se o que ele tá fazendo, desde que não se meta no meu caminho. Aí eles vão morar lá em Grange, né? Tá tudo bem, 3 anos passaram, volta o Heathcliff. Como um cavalheiro, ele ganhou dinheiro, ninguém sabe como ele ganhou dinheiro. E ele volta com o objetivo claro de se vingar. E assim, né, gente? Quem não iria querer se vingar no lugar dele depois de ser tão humilhado, ter sido espancado, ter ouvido tudo aquilo, principalmente de quem ele amava, porque ele amava a Catherine, faria tudo por ela. Então ele volta assim, cheio de vontade de ver todas aquelas pessoas sofrendo. E quando ele vê a Catherine, ele fica muito feliz, ela também. O Edgar acaba aceitando ele ir lá na casa deles quando ele quisesse, porque ele entende que eles são amigos. E aí a gente tem que falar do Edgar, que era um marido excelente para Catherine. Como eu falei, ele foi criado num ambiente de muito carinho, então ele era muito carinhoso, ele era muito atencioso, ele era muito inteligente, perspicaz, e às vezes eu acho que até assustava um pouco a Catherine todo aquele zelo. E na história, aos poucos, a Isabela acaba se apaixonando pelo Heathcliff. E a Catherine, muito brava com aquela situação, acaba contando pro Heathcliff de uma forma a humilhar a cunhada dela, de raiva mesmo da cunhada. E é uma cena horrível, horrível mesmo. E o Heathcliff ouve aquilo e tudo se acende nele, porque, como eu falei, ele odeia os Lintons. Ele quer também se vingar dos Lintons que arrancaram a Catherine dele. Ele não consegue observar que a Catherine se arrancou dele porque quis, né? Ela de vez de poder ajudar ele, então, a melhorar, ela simplesmente rechaçou ele e humilhou ele, né? Mas ele não enxerga. E aí ela dá a faca e o queijo pra ele quando ela faz isso. Só que ela não quer que ele case com a Isabela porque ela conhece ele e sabe que ele não vai ser bom pra Isabela. Só que aí a coisa já tá rolando, né? Ela já abriu, ela já estancou é como se uma barreira
de água foi furada, aquilo lá já não tem mais o que fazer, vai começar a vazar para tudo que é lado. E aí o Edgar, sabendo de tudo isso, que o Heathcliff quer investir na irmã, fica atordoado e diz que ele não pode mais ir lá e não sei mais o que. E nesse momento a Catherine e o Heathcliff humilham o Edgar de uma forma que eu achei assim, ó, horrível, dá um mal-estar, assim, e tu fica com muita pena dele, né? E o jeito que eles falam, e aí o Heathcliff acaba indo embora. E a Catherine acaba dizendo pra Nellie que ela vai ficar doente, que ela tem que ir lá falar pra ele que ela vai ficar muito doente, porque ele fez aquilo com ela, porque ela é muito mimada. E ela é muito sorrateira e bastante manipuladora. Então ela usa essas doenças dela, né? Fica sem comer, etc., para manipular o Edgar, que acaba sempre cedendo. Só que a Nellie não fala nada pra ele, porque a Nellie já tá de saco cheio da Catherine e das manias e malcriações dela. Passam uns 3 dias, ela começa a ficar doente, porque não come, deixa a janela aberta entre a friagem. E aí o Edgar, depois de um tempo, descobre que ela tá mesmo muito doente e vai ajudá-la. Só que nesse meio tempo que tá acontecendo esse drama entre os dois, a Isabella foge de casa, convencida pelo Heathcliff, e casa com Heathcliff. Claro, já se arrepende no primeiro dia, porque ele odeia os Linton e ele quer se vingar dos Linton nela, então ele trata ela muito mal e etc. Quero também dar um parênteses e voltar lá pro Morro dos Ventos Vivantes, né, pra casa, e contar o que aconteceu entre ele e o Hindley, né, porque ele tá lá na casa do Hindley se hospedando. O que aconteceu? O Hindley, como eu falei, depois que a mulher morreu, enlouqueceu, ficou mais agressivo, mais autodestrutivo ainda, e começou a beber muito e jogar. Então ele vai jogando noite após noite e perdeu toda a fortuna dele. E quem é o credor? É o Heathcliff. Então o Heathcliff consegue se vingar porque ele acaba ficando dono do Morro dos Ventos Vivantes. O Harrington, como o Harrington tá? A Deus dará. Sem professor, sem nada, ele tá mal criado como o pai, ele tá agressivo, explosivo, ele reage de forma rude, ele tem vergonha também, né, de algumas coisas, só que o Heathcliff e ele acabam se aproximando. O Heathcliff tem o intuito de se vingar dele também, porque ele quer se vingar de todos, inclusive os descendentes. Mas eles acabam adquirindo ali uma relação pai e filho um pouco, sabe? Pelo Heathcliff se enxergar nele e perceber que ele poderia ter sido muito mais, também como o Harrington, só que não pôde, né? Foi privado. E aí a história vai se desenvolvendo e a Catherine acaba adoecendo mais ainda e do nada na história a gente sabe que ela tá grávida e tá parindo, literalmente assim. E ela acaba falecendo depois que ela tem a Catherine filha. O Heathcliff, quando descobre que ela tá assim, que ela tá mal assim, que ela vai acabar morrendo, ele surta. Ele acha que quem tá matando ela é o Edgar, que inclusive cuidou dela de uma forma zelosa, atenciosa, carinhosa, de todas as formas que ele podia, assim. É muito bonito o amor que ele nutre por ela. E ela fala, inclusive, pro Heathcliff que ele é culpado, ela culpa todo mundo, ela é bem cruel. E essa conversa final, assim, dos dois é extremamente cruel, porque eles vomitam agressões um contra o outro e tal. E ela lá, debilitada, culpando ele, enfim. Ela acaba falecendo, nasce a Catherine. E aí a gente tem que falar a diferença entre as casas, que é muito gritante. Elas são contrárias, né? Elas são o que uma é, a outra não é. Uma tem essa coisa do carinho, o zeloso, o atencioso. E a outra tem a coisa da crueldade, da violência. E isso fica muito forte e a gente vê o contraste bem forte mesmo, até porque
algumas pessoas da casa dos Morros dos Ventos Vivantes vai para Grange, Grange vai para casa dos Morros dos Ventos Vivantes, como a Isabela. A Isabela, no auge do tormento dela, aproveita que a Catherine faleceu e foge da casa do Heathcliff. Porque ela tá sendo super maltratada, ela apanhou, tudo que ela nunca vivenciou na vida dela. E ela acaba fugindo e ela vai pra bem longe, ela nunca mais volta mesmo. E quando ela vai para esse lugar, ela acaba tendo um filho do Heathcliff depois de um tempo. E só que o Heathcliff não vai atrás dela, ele simplesmente não tá nem aí. E o Edgar, tomado pelo seu luto e seu sofrimento, faz o inverso que o Hindley, né? Para ver como essa questão da criação, de como enxerga a vida tem a ver. Porque ele vê o nascimento da Catherine, filha, como uma esperança para ele. E então ele nutre um amor absurdo por ela, ele educa ela, ele é atencioso com ela, ele conversa com ela, ela é criada num amor muito saudável. Passa-se 12 anos e a Isabela acaba claro, ela acaba falecendo, mas ela tá doente e o Edgar decide então ir lá vê-la e trazer o filho dela para morar com eles, que é o Linton. Sim, é o sobrenome da família como o nome do filho dela. Ele traz o Linton e nesse meio tempo que ele tá viajando, a Catherine, como uma boa criança que decide fazer uma excursão para fora dos reinos de Grange, porque ela não podia sair quando o pai tava lá. Ela sai, acaba se deparando com a casa do Morro dos Ventos Vivantes e conhece o Harrington, que é primo dela, né? Porque ele é filho do Hindley. E eles se dão bem de imediato, ela gosta dele, mas ela vê que ele não é um cavalheiro, que ele é bruto, que ele não tem conhecimento e tal. E quando ela descobre que ele é primo dela, ela dá uma rechaçada, assim, dá uma humilhada nele. E ele automaticamente recua. Mas ele gosta dela de cara, ele nutre um carinho por ela. E ela, no mesmo tempo, conhece o Linton, que é mais cavalheiro, só que o Linton, ele é mais... Ele tem uma aparência doente, assim, pelo que mostra o livro, que ele é todo mirrado, ele é todo delicado, ele é todo... Parece que ele tá morrendo, assim, sabe? Essa é a sensação que te dá lendo o livro. Quando eles voltam, o Edgar e o Linton, o Heathcliff manda avisar que não interessa, ele quer o filho de volta e quem que vai cuidar dele é ele. E aí o Linton, o Edgar manda o Linton pra lá e fala pra Catherine que ela já conheceu ele, adorou ele e acha que ele vai ficar lá. Fala pra ela que o pai dele veio buscar e que eles moram muito longe, que ela não ia poder ver ele, porque ele não quer que a filha tenha contato com o Morro dos Ventos Vivantes, por causa de toda aquela agressividade, etc, etc. O Linton chega lá, horrorizado com a casa, com tudo aquilo. E só que o Heathcliff tem um plano pra ele, né? Como eu falei, ele quer se vingar de todo mundo, inclusive os descendentes. E o plano dele é fazer o Linton se desenvolver pra casar com a Catherine, pra ele herdar a Grange, o dinheiro, tudo, e ele se vingar de novo do Edgar. E ele então paga todos os bons professores pro filho. E tal. Nesse meio tempo também morre o Hindley. Ele acaba falecendo por causa, né, de toda aquela bebedeira, fica meio subentendido que talvez ele tenha se matado. E ele não deixa nada pro filho, porque ele perdeu tudo. E o credor, né, o Heathcliff, se aposta de todos os bens. E o Harrington, então, vira empregado oficial ali da casa. Muitas pessoas no livro ficam questionando a má índole do Heathcliff como se o Harrington tivesse direito, mas ele não teria realmente direito porque ele era o credor, né? E o cara morreu, eu não sei. Muitas coisas explicadas de como funcionava na época nas notas de rodapé que eu falei, mas essa não fica bem explicada. E aí ele vai treinando o Linton e dando a melhor educação para ele
conquistar a Catherine. Até que um belo dia, propositalmente, quando ela já tinha uns 16 anos, então passa aí uns 4 anos, ela encontra o Linton e aí ela começa a querer vê-lo e estar perto dele. Ela gosta muito dele, porque eles são primos e etc. Só que a Nellie diz que ela não pode, porque o pai não quer que ela fique lá, então ela tem medo também de perguntar pro pai, porque o pai diz que realmente o Heathcliff é muito maldoso, ele conta mais ou menos a história. E aí ela começa a mandar cartas pra ele e ele manda cartas pra ela. Nisso, a Nellie pega as cartas e também não faz nada com isso, só ameaça ela, né? E etc, achando que aquilo não ia dar em nada. Até que o pai, o Edgar, pega um resfriado e acaba ficando muito doente, porque naquela época era assim, e ele tá ali meio que debilitado, e a Catherine pede para poder ver o primo, que ela quer estar perto, e ele acaba permitindo, assim, eles se encontrarem. E nesse dia que eles se encontram, um dia depois desses vários encontros, o Heathcliff arma um circo para que ela tenha que entrar na casa do Morro dos Ventos Vivantes, que o pai não queria. E também temos que falar que o Linton aí, ele já tá muito doente, então ele tá muito debilitado também. E a iminência do livro é que ele vai morrer a qualquer tempo. E aí, eles prendem a Catherine dentro da casa e diz que ela só vai sair quando ela casar com o Linton. E ela aceita de bom grado, né? E o próprio livro, na nota de rodapé, fala que esse casamento podia ter sido anulado porque ela foi forçada. E por que o Heathcliff faz isso? Porque ele quer que o filho herde tudo. Ele herde a casa, ele herde o dinheiro e ele sabe que o Edgar tá morrendo. E ele também quer que o Edgar morra sozinho. Então ele fica lá aprisionando a Catherine. E só que assim, nas notas de rodapé também diz que ele não herdaria tudo, não. Ele herdaria a casa, mas o dinheiro e as coisas seriam da Catherine, sim. Só que eles estão ali naquele lugar remoto e tal, e elas não têm esse conhecimento jurídico, então acaba ficando aprisionada mesmo. Por uma graça do destino ou uma coragem súbita do Linton, ele ajuda a Catherine, apesar de ele ser extremamente mimado, irritante, não tem como gostar dele, porque ele trata ela e faz manipulações muito parecidas, inclusive, com a mãe dela, de que precisa, que não sei o quê. E não tem como gostar muito dele, não. E nem se solidarizar muito, apesar de a gente saber que ele tá sendo chantageado pelo pai, que ele pode ser, que o pai pode bater nele, mas ele coloca ela em situações muito ruins. E uma delas é saber que o pai tá no leito de morte e ela não poder se despedir. E ali é instaurado em você, o leitor, um desespero, um sentimento muito ruim, porque tu quer ajudar ela e não consegue. Aí ela consegue fugir, graças a Deus, se despede do pai, consegue chegar a tempo, e o pai morre achando que vai dar tudo certo com ela. Mais um erro da Nellie, né? Porque ela deveria ter contado tudo o que estava acontecendo. Que ela deveria ter contado tudo o que estava acontecendo pro pai, e ela não contou. Bom, seguindo esse percurso, eu também quero falar que ele morre e aí eles acabam, ela acaba sendo levada para o Morro dos Ventos Uivantes, a Grange é meio que fechada, e o Linton, depois de um tempo, morre, o que também é muito desesperador quando ele morre, e é muito triste o jeito que é tratado, porque tu fica chocado, assim, o desleixo, a crueldade, a falta de noção mesmo, sabe?
E daí, beleza, ela fica lá presa e ela acaba se rendendo a todo aquele mundo ali deles de agressividade e que ela não era daquele jeito. Então, ela acaba também tratando o Harrington, que tá ali querendo ser meio que amigo dela, ela acaba humilhando ele, tratando ele muito, muito mal. E tu fica até começando a odiar a Catherine. Eu não vou contar o final, porque o legal é ler o livro, mas eu tenho que dizer que o final, ele é muito legal, ele dá uma esperança, porque o que acontece ali com o Harrington e a Catherine é a mesma coisa que aconteceu com a Catherine e o Heathcliff. Então a história se repete ali, como eu falei, a história é cíclica. Ela se repete, as humilhações ali se repetem. Mas a Catherine veio de outro ambiente, apesar dela estar sendo extremamente influenciada por aquele ambiente. Então é uma outra reflexão que a gente faz no livro sobre, né, como a gente tem responsabilidade por aquilo que faz com o outro e como o outro tem responsabilidade por aquilo que ele faz com o que fizeram dele, né? E como às vezes uma mudança sua pode ocasionar uma mudança inteira numa casa, num lugar. Porque a gente precisa entender que não é porque alguém nos machucou que a gente tem direitos de machucar os outros, ou aquele outro que mesmo nos machucou. A gente não tem esse direito e a gente precisa aprender a entender o que a gente está fazendo e entender as nossas mágoas para essas mágoas não governarem a nossa vida, como governaram a vida, por exemplo, do Heathcliff, que ficou o livro inteiro aí sendo governado por todas as mágoas e se vingando e não podendo ter nenhum final feliz, né? Ele não era feliz, né? E a gente pode tomar um caminho diferente. E eu acho que isso que é o legal do livro, assim, mais pro final, que vai mostrando que a gente pode tomar um caminho diferente, que a gente pode ser diferente, que a gente não precisa executar o papel que a vida nos deu, o papel que a nossa mãe nos deu, o papel que nosso pai nos deu, o papel que a sociedade que está ali ao nosso redor está nos dando. A gente pode ocupar o nosso papel, desde que a gente comece a se tornar consciente do que a gente está fazendo ali. E essa é a mensagem que eu acho que é muito interessante do livro e vale muito a pena ler. Então é isso, caros amigos leitores. Eu acho que o vídeo ficou muito longo, me desculpem, mas é que eu me empolguei muito contando, é uma história muito legal. E tem muitas nuances interessantes na história. E eu quero pedir então pra vocês, se vocês gostaram mesmo, vocês vão lá e cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre a responsabilidade afetiva, sobre como a gente pode modificar o nosso meio, modificando a nossa atitude, como a gente não precisa executar o papel que nós fomos taxados, enfim. Se vocês querem ver aí a resenha dos outros livros das Irmãs Brontë. E também, é claro, se inscreve aqui no canal para aumentar nossa comunidade, para fortalecer também nosso canal. Tá bom? Um beijo e até semana que vem!